Ninguém é empreendedor sem sentir dor. Não dá. Quanto mais empreendedor uma pessoa é, também se calhar mais fácil é cair e voltar ao de cima, porque é só um tiro no pé. Eu gosto de ter negócios e eu não quero ficar rica amanhã. Se não fosse isto, o que é que tu gostavas de fazer? Algo que ajudasse a equilibrar as pessoas, mental, espiritual, emocional. Mas não é ajudar pessoas naquela coisa de dar, é ajudar pessoas no motivar, no ensinar, no ajudar a crescer. Bem-vindos ao podcast do Olhar da Coruja. Chama-se Olhar da Coruja porque nos negócios, os donos dos negócios, os gestores dos negócios precisam ter um olhar muito amplo sobre tudo o que está a acontecer e terem a capacidade de focar naquilo que é importante em cada momento. Esta rubrica em especial, em que sou eu a entrevistada pelos colaboradores para que eles possam saber de mim tudo aquilo que têm curiosidade, seja acerca de negócios, seja acerca de pessoas, seja qualquer tema que seja curioso para alguém que trabalha comigo. Bom dia, Regina. Bom dia, Tiago. Bem-vindo. Venho aqui cantar teus fados. Se gostares de fados, tudo muito bem. Se não gostares, não mandes bocas, que eu não gosto de pouco de bocas. Não gosto pouco de bocas. É, não gosto desta. Muito. Eu não gosto pouco de bocas. Não mandes bocas que eu não gosto de pouco de bocas. Ok, bora lá. Então, Tiago, O que é que estás traz para cá connosco hoje? quase há 3 anos. Quase há 3 anos. Já sei algumas coisas de ti, mas não sei muitas. Então o que é que sabes de mim? Opa! Já agora? Sei onde é que tu vives, sei que tens uma namorada, mas não sei muito mais. Sei que tens uma irmã, porque eu conheço. Também não sou órfão, tenho uma irmã. Também não não sei, implica. tens pai e mãe. Também sei. O que é que tu sabes de mim? Então, o que é que eu sei de ti? Que não foi no marketing que tu começaste, né? Foste mãe muito cedo do teu filho. Tiveste aí umas meras dificuldades ou desafios da vida que te fez trabalhar bastante, ter 2 trabalhos. E depois veio a Joaninha, não facilitou a situação. 2 crias, dois meninos, não é que seja pior que um, né? Mas dá mais trabalho do que um. Foram momentos difíceis, mas depois direcionaste para o marketing e estás a evoluir numa linda escada. Muito obrigada. E o que é que tu queres saber de mim que não sabes? Ui, tenho aqui boas perguntas para te fazer. Este momento é teu, podes fazer as É? que tu quiseres. Eu tenho perguntas sérias e perguntas. Pronto, já Tiago Silva. Podemos começar. As sérias e as à Tiago Silva. Sim. As outras alguém te fez. Não, podemos começar já por esta. Qual é que é a tua comida favorita? Arroz de pato. Arroz de pato. Adoro arroz de pato. Ok. Mas todas as comidas para mim são favoritas. Ok. Sem ser o que fazes neste momento, as mentorias, ajudar as pessoas a escalar os seus negócios, evoluir as pessoas no seu mindset. Se não fosse isto, o que é que tu gostavas de fazer? Várias coisas. Ui, Eu várias gostava de ter coisas. uma florista. Já disse isto. Porque acho o máximo trabalhar com flores. Mas eu gosto muito da área de desenvolvimento pessoal. Portanto, gostaria de fazer alguma coisa Psicologia, ligada. coach. Sim, o coaching, a psicologia, terapias holísticas. Algo que ajudasse a equilibrar as pessoas, mental, espiritual, emocional. Tu foste professora da minha irmã e como é que foi também esse percurso de ser professora? Foi muito giro. Essencialmente porque nessa altura eu dava aulas a adolescentes. Que é engraçado, porque é sempre aquela idade que as pessoas dizem que é muito desafiante e que eles nos desafiam e que eles nos colocam à prova a toda a hora. E eu devo dizer, eu quase que pagava para dar aulas, né? Porque aquilo que eu ganhava e os custos que eu tinha para ir Certo, para lá, certo, eu certo, quase que pagava para dar aulas. Mas foram uns anos muito, muito, muito bons para mim. Eu gosto muito de lidar com pessoas e gosto muito de trabalhar com adolescentes, porque eu acho que a grande dificuldade é nós não nos conseguirmos adaptar a eles. E os adolescentes de hoje não são iguais Não. aos adolescentes do meu Certo, tempo, quando eu certo, fui adolescente. E isso às vezes cria alguma
entropia, porque eu quero que eles pensem como eu, porque eles agora são os irresponsáveis, porque eles agora não pensam no futuro, porque eles agora não se esforçam. E eu acho que não é assim. Acho que eles têm desafios diferentes dos que eu tive e tem que ser eu a adaptar-me a eles e a motivá-los para eles serem alguém e quererem fazer. Na vez de me queixar deles e de os penalizar por isso, o meu trabalho era de fazer com que eles Motivá-los. tivessem vontade e gosto por fazer aquilo que faziam. Então foi uma altura muito boa. Só Gostei muito. deste aulas em Pombal? Só foi Só, naquela a altura? adolescentes só, depois Ok. de hoje, pós-graduações e afins, mas a adolescentes foi só naquela altura. E gostei muito da experiência, mesmo. Depois tive que optar porque não dava, né? Perdia imenso Certo, tempo certo. para fazer aquilo. Só vi daqui para lá. Mas é engraçado porque eu ainda continuo com ligação com algumas pessoas e ainda Uhum. comentamos as coisas e eles ainda mandam mensagens. Sim, tu és muito de pessoas e gostas muito de pessoas, isso é notório, né? Yeah. Eu não conhecia nem o Paulo, nem a Regina, mas já tinha ouvido falar, né? A minha irmã, a Elísia. Olha, a Regina por acaso tem uma agência, porque é que não mandas para lá o currículo? E sempre, olha, tenho uma pessoa muito fixe, ela é bué tranquila e nós damos super bem. E depois calhou e olha, estou a adorar a experiência e foi sem dúvida muito enriquecedora. Tão Muito bom, obrigado. tão bom. Portanto, vieste, foste influenciado pelas minhas alunas. Sim, porque também queria um estágio cá em cima, perto de casa, e então foi o bom dos dois mundos. Era perto de casa e já tinha conhecidos, né? Já tinham falado bem e pronto, olha, surgiu e graças a Deus foi Perto de casa. Sim, Sim, eu são estava só longe 40 de e tal casa, quilómetros. né? Sim, estavas um bocadinho mais longe. Sim. Estavas um bocadinho mais longe. Agora estou minimamente perto. Estás a ver, já valeu a pena ter dar aulas. Sim, claro, com certeza, com certeza. Outra pergunta. Se te consideras uma pessoa feliz, se sim, o porquê? Considero-me uma pessoa feliz porque acredito que a vida tem altos e baixos, tem dias bons e dias menos bons e não gosto de me focar nos menos bons. Então eu acredito que sou eu que tenho que lutar pela minha felicidade. Se o dia está a ser menos bom, eu tenho que fazer alguma coisa para ele ser melhor. Ou olhar para os desafios como desafios e não como problemas e como coisas graves e tentar influenciar ao máximo o meu cérebro, porque o cérebro faz aquilo que a gente lhe manda fazer. Tentar influenciar ao máximo o meu cérebro a ver as coisas do lado positivo e a ver as coisas com leveza e a dizer que está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem, porque a gente vai fazer com que fique. Então é só um desafio, é só pôr-me à prova outra vez e bora lá, Bora lá. fazer qualquer coisa que a gente goste, ter uma conversa divertida. Às vezes a gente foge muito quando estamos menos bem, sou um infeliz e está tudo triste. Às vezes uma conversa, uma brincadeira e a gente alivia um bocadinho o stress e começa a ver Já as passou coisas. tudo. Começa a ver com mais leveza. Às vezes é preciso passar também pelas coisas menos boas Sim, faz parte. e não fugir delas. Quando é muito mau, é mau e a gente tem que viver isso e sofrer e passar por aquele momento, mas é passar por aquele momento, não é Sim, ficar naquele momento. faz-nos crescer. Vale Então, mais sim. enfrentar o touro pela frente Tens do que aceitar, tens sim. que aceitar. Para mim, ser feliz não é andar aos saltos e aos gritos feliz a toda a hora. Feliz no sentido de alegria a Sim. toda a hora. Ser feliz é muito mais do que ter alegria, não é? Então, sim, considero-me uma pessoa feliz. Respondeste-me depois ao que eu ia perguntar a seguir, o que é que fazes para sentir feliz, mas tudo o que tu disseste, a questão dos não é um problema, assim um desafio. E brinco com vocês Exato. e divirto-me com vocês e vocês fazem parte dessa minha felicidade. Há momentos menos bons. Só que isso não vai afetar a minha felicidade. Afeta o meu dia, afeta aquele momento, mas não afeta a minha felicidade no geral. És uma pessoa muito alegre, ok? Obrigada. Só para aqui deixar o disclaimer. Ok, outra pergunta. O que é que mais te realiza na tua vida? O que é que gostas mais de fazer? Sentes realizado? Ajudar pessoas. Pois, eu vi Mas logo. ajudar pessoas. Eu vi logo isso. Quando eu formei esta pergunta, ela vai dizer isto, mas pode ser que não. Mas não é ajudar pessoas naquela coisa de dar, é ajudar pessoas no motivar, no ensinar, no ajudar a crescer. Não é aquele ajudar de fazer voluntariado. Não quer dizer que eu não gosto de fazer isso, mas não é isso que me preenche. Acho que isso é muito vago, é muito pouco. Quando tu dás alguma coisa a alguém, tu estás a ajudá-la momentaneamente. Só serve para aquele momento. Aquilo no dia a seguir já passou.
E o que eu gosto mesmo de fazer é ajudar as pessoas, mas com conhecimento, com Dá-lhes ferramentas para ela crescer. isso, porque tu vais ver esse crescimento ao longo dos anos. É uma coisa que às vezes parece que a pessoa não ouviu, não quis saber, mas daí a uns meses, daí a uns anos, tu percebes que há ali alguma coisinha que tu ajudaste a fazer, ajudaste a mudar o pensamento, ajudaste a motivar, a fazer a pessoa crescer. Há ali conhecimento que tu partilhaste. E isso é o que mais me motiva. Eu ajudar as pessoas a crescer, mas no sentido de conhecimento, de informação, da palavra, muito mais do que no dar qualquer coisa para o momento. Eu li uma frase, acho que foi no Pai Rico, Pai Pobre, que era: dá um peixe a um homem e ele alimenta-se para um dia. Ensina o homem a pescar e ele tem comida para o resto da vida. E é muito por aí. isso mesmo. Não fazes as pessoas felizes para elas ser felizes hoje, mas ensinas as pessoas a ser felizes futuramente na sua vida. É isso mesmo, muito é isso bonito. mesmo. E vou confessar que nunca imaginei Nem eu, que eu lia livros, né? É verdade. ouvir-te dizer verdade. uma frase de um livro. É verdade. Isso foi uma evolução. Foi. Para mim foi brutal e comecei a ler e acho que encontrei o tipo de livros que eu gosto, ok? Por isso é que também me motiva a ler mais livros. E agora tenho pegado um, deixado outro, pegar outro e assim sucessivamente. E agora por acaso gosto de ler, mas lá está, encontrei o meu objetivo dos O problema livros. não é o não gostar de ler, é não acertar nos livros que nos motivam a ler, não é? Sim. Fico tão feliz com isso. Obrigado. Isto tudo, pronto, muito do mindset vocês transmitem também aqui dentro, nos eventos, em todos os lugares onde vocês partilham as vossas experiências e motivam as pessoas. E fez-me sair fora da minha zona de conforto, sair fora da caixa e por acaso foi uma evolução muito Sentes boa. que isso tem trazido. Sim, sem dúvida. Mesmo mindset e tudo mais muda-se completamente, quer aqui, quer com os livros. Okay? Top. Então foi Fico muito muito fixe. feliz. Ia-te perguntar se sentes realizada neste momento. Sinto. É? Sinto que estamos com desafios, que é bom porque também me obriga a crescer mais, a aprender mais, a desenvolver mais. Nós estamos naquela fase de negócio que somos muito grandes para ser pequenos e muito pequenos para ser grandes, Sim. que é um tamanho desafiante, porque onde é que a gente se enquadra? Em lugar nenhum. Se avançamos ou se esperamos mais um bocado? É isso, é porque nem somos pequenos nem somos grandes, somos demasiado grandes já para ser pequenos. Portanto, não podemos olhar para nós como somos uma empresa muito pequenina, tanto pelo número de pessoas como pelos volumes de faturação, mas depois também somos demasiado pequenos Para crescer. para ser grandes. Sim. E é aquele momento em que o parar pode ser estagnar e o salto pode ser demasiado grande. É encontrar aqui a medida certa para fazer o que tem de ser feito e é um desafio muito grande, mas realiza-me imenso passar esta etapa e decidir o que é que vamos fazer. Já agora, pegando nisso, qual é a tua opinião? É esperar e aguardar mais um bocadinho e ver como é que as coisas se desenrolam ou dar o próximo salto? É desenrolar devagar, porque quando tu cresces muito rápido e se nós crescêssemos à velocidade que nós precisávamos de crescer, visto de forma imediata, nós íamos, imagina, duplicar. Para fazer tudo o que a gente queria fazer, duplicamos a equipa. Só que duplicar uma equipa significa ter o dobro das pessoas para fazer 2/3 do trabalho. E se nós fizermos dessa forma, daqui a um ano estamos completamente desequilibrados. As equipas não se enquadram umas com as outras, o crescimento financeiro não é à velocidade do crescimento da equipa, tudo isso vai ser extremamente desafiante. Há fases, e quando és pequeno é fácil duplicar, e aí deves arriscar muito, dar o passo, porque não és... a estrutura não é assim tão grande, o desafio... A perda não é muita. Tu superas rápido aquele desafio, a necessidade de faturar para pagar aquele custo. Quando tu começas a ter uma estrutura maior, duplicar uma estrutura destas ou crescê-la 2/3 num ano é um desafio muito, muito grande e o impacto é gigante. E tu sabes, se entra uma pessoa é fácil, se entram duas ainda conseguimos integrá-la na cultura com facilidade. Quando entram 3 ou 4 pessoas é muito mais difícil fazer uma integração rápida daquelas pessoas na cultura. Se a gente crescesse à velocidade que nós sentimos que precisávamos para fazer aquilo que queríamos fazer em 2 anos,
corríamos o risco de serem 2 anos que a gente fazia alguma coisa, mas a longo prazo o impacto podia não ser positivo. Então eu prefiro correr uma maratona do que fazer um sprint. Já agora, pegando nisso, qual é que é o teu estereótipo de investidor, então? Uma vez que não estás a ser conservadora, estás a ser um bocadinho, em que estereótipo é que te encaixas? Se no moderado, se no intermédio ou se no... Eu acho que sou intermédio. Eu gosto de investir. Eu não gosto de investir tudo numa coisa. Então eu gosto de fazer vários investimentos diferentes. Eu gosto de investir em várias áreas diferentes porque é um risco ponderado. Também não invisto o meu dinheiro todo, também não invisto tudo o que tenho, então faço um risco muito ponderado daquilo que eu vou investir. Invisto, se calhar, nas áreas mesmo de investimento que eu tenho mais é imobiliário. Porquê? Porque é mais conservador. Depois tenho ações, depois tenho negócios. Eu gosto de investir de forma ponderada. Se isto correr mal, eu tenho aquele que se mantém equilibrado. Se aquele correr mal, eu tenho o outro que se mantém equilibrado. Ir fazendo um equilíbrio e ter a minha segurança. Sim. Preciso de manter aqui 3 ou 4 áreas diferentes e incluir a minha segurança. A minha outra pergunta era quais são os tipos de investimentos que tu tens? São exatamente esses. Tenho imobiliário, tenho ações, tenho empresas e depois tenho uma poupança que eu sei que não é um investimento, mas que eu preciso dela para me garantir que eu consigo agir no caso de precisar de agir no imediato. E eu sei que vejo às vezes as coisas um bocadinho diferentes. Os investimentos dos negócios não são meus, são dos negócios, mas eu gosto de me sentir segura porque o negócio é meu. E se o negócio precisar de mim, eu quero me sentir segura para poder apoiá-lo. Portanto, eu se calhar sou um bocadinho à moda antiga, mas mais facilmente eu pagarei um salário com dinheiro meu do que eu deixarei um salário por pagar. Tu pensas em investir a longo prazo em termos de reforma? Estás a preparar a tua reforma ou estás a viver a tua... Também tenho Ok, PPR. era isso. Okay. Não será o meu PPR que pagará a minha reforma. Sim. Eu estou a trabalhar a longo prazo. Eu gosto da ideia de ter vários tipos de negócios também e ter negócios mais imediatos que acompanham muito a moda, não é? O que é que está a acontecer agora, mas ter negócios mais a longo prazo, porque eu gosto de ter negócios e eu não quero ficar rica amanhã. Eu quero viver confortável a vida toda e, se possível, ficar rica também, mas que seja uma coisa consistente. Então, o que nós estamos a criar, e tu fazes parte disso, estamos a criar algo que é para ser consistente. Vamos crescendo todos os meses e a ideia é crescer todos os meses nos próximos 10 anos. Não é crescer muito o mês que vem e depois logo se vê. Não, é crescermos consistentemente nos próximos 10, 15, 20 anos para que tenhamos uma empresa que fique quase como um legado e que produz e que mantém pessoas e que faz crescer pessoas e que vamos crescendo ao longo do tempo. Sem muita pressa. Sem pressa. E isso depois vai acompanhar, se calhar, a minha reforma, não é? Não tenho como objetivo, vou fazer o máximo que eu puder nos próximos 2 anos e depois a reforma. Não é assim que eu vejo. A gente vai ser... vamos ser felizes lá à frente e ter tudo lá à frente. Por isso, é só esperar que esse tempo chegue. Vamos sendo felizes no processo. Certo, também. Que é, porque é que eu hei de trabalhar muito agora para ser rica daqui a 2 anos? Eu não sei se chego daqui a 2 anos. Certo. Então é muito melhor para mim ir vivendo o processo e ser feliz no processo, ir viver bem no processo, ir trabalhando consistentemente e usufruindo também da vida ao mesmo tempo. Muito bom. Porque eu não sei o tempo que ela dura, Exato. portanto vou curtindo enquanto cá estou, vou fazendo aquilo que gosto também. Já agora, pegando nisso naquilo que gosto, eu sei que a tua vida antes era muito ligada ao desporto, pádel, fazer BTT, e então eu queria te perguntar qual é que era o desporto que gostas ou que gostaste mais de fazer. A BTT foi extremamente desafiante. Gostei muito de BTT. Quer dizer, eu gosto muito de muitas coisas, né? Eu tenho este problema que eu gosto. Qual é o muito desporto então que te encanta mais? Se fosse hoje já não ia fazer, porque acho que também é demasiado violento para Mas a adrenalina é tão... a minha idade. Não estou de acordo, ok? Podemos optar por trilhas mais tranquilas, mas não aquela adrenalina de será que a gente cai? Será que a gente não cai? Era tão fixe. Não, andar em cima das pedras, descer as montanhas mesmo a pico, fica com mais adrenalina. Na serra, quando tu tens muita pedra, pensas, eu apanho uma pedra e eu vou por cima dessa. Era muito fixe. Era muito fixe. Qual é que é o desporto então que hoje
Tu, imagina, sentavas-te e vias tranquilamente da televisão Ténis, adoro ténis. Adoro ténis. Eu joguei futebol e eu sinto que se não fosse para o futebol também ia para o ténis. Independentemente de estar tipo meia hora assim. É o ver desporto que eu mais gosto de ver na televisão, é ténis. É, Estás com a cabeça para um lado e para o outro, mas não sei, o desporto é muito bonito, a técnica que tu tens que usar, a inteligência, a rapidez com que tu tens que chegar, tens que ser muito rápido na tomada de decisão do que é que fazes agora. Eu gosto muito de ténis. ténis ou paddle? Eu gosto mais de ver ténis do que de ver pádel. Jogar, vamos outra vez para o mesmo. Para a minha idade. Certo, certo, certo. certo. O pádel já acaba. Apesar de ser um desporto mesmo assim violento. Podemos ir para o snooker. Para as minhas partes trás. Adoro, adoro. É o desporto mais tranquilo. Jogava muito com o meu pai quando o meu pai era vivo. Jogávamos muito snooker. Tinhas snooker em casa? Não, mas a minha tia que vive ao lado tem um café Ok. e ela tinha 2 mesas e a gente jogava, era praticamente todas as noites a gente jogava snooker. Eu ofereci um taco ao meu pai que eu devo ter lá em casa. Era mesmo uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Que giro. Olha, ainda bem que tocas nisso, porque E matraquilhos também. eu tenho depois outra pergunta mais para a frente para te fazer. Então, entre queijo fresco caseiro, ajudar as pessoas no sentido do mindset e melhorar elas interiormente, arroz de pato ou ténis, qual é que gostas mais? Todas juntas fazem um dia perfeito. Porquê é que tenho que escolher? Opa, é uma pergunta. Isso era um dia perfeito. Isso era um dia perfeito. Tá. E ainda podemos juntar aí depois ao jantar um galinho de cabidela. Já viste como é que era um dia? Perfeito. Não vou escolher. Não? Então como é que eu posso? Não vou deixar um queijinho fresco, caseiro. Um arroz de pato ao almoço, ou vice-versa. Um galinho de cabidela. Jogar Ver um jogo de ténis. Ver um jogo de ténis. Oh, Jogar pádel. Snooker, que seja. Não vou escolher. Era um dia perfeito. E ainda de poder falar com alguém e ajudar alguém em alguma coisa. Era perfeitíssimo. Uma pergunta assim agora mais séria. Imagina que conheces uma pessoa que quer empreender e que ou ainda não definiu metas ou sente que ainda não tem aquela vontade ou aquela força. O que é que tu lhe dirias e quais são as dicas para ela seguir? Ela já validou a ideia? Validar A ideia de negócio. O negócio funciona? Vai Ok. funcionar? Sabes que muitas vezes nós não temos coragem porque também não acreditamos naquilo que nós estamos a fazer. Não acreditamos no sentido de eu não sei se isto vai funcionar. Porque quando tu percebes que funciona, é uma motivação extra, não é? Então, às vezes, essa fase é a fase que vai ditar se tu vais ganhar coragem para ou não. E quando nós fazemos alguma coisa sem validar a ideia de negócio, somos extremamente motivados, isto vai funcionar de certeza absoluta, o risco é enorme, não é? Porque apostamos tudo em algo que só nós é que achamos que funciona. Quando tu validas a tua ideia de negócio, tu percebes se o público quer, se o mercado está preparado para comprar e tu ganhas uma motivação extra. Portanto, a primeira dica é valida a tua ideia de negócio. Parece genial porque alguém te disse que queria muito comprar de ti e isto acontece muitas vezes, que 2 ou 3 amigos dizem se tu tivesse eu comprava. E os amigos dizem isto e nunca compram, né? Tu acreditas muito naquilo, fazes um produto ou desenvolves um negócio E depois não corre tão bem. e depois ninguém quer. Tens que perceber se o mercado está preparado. Faz algo que dê para perceber se o mercado está preparado para comprar, estuda o mercado, lê acerca das tendências de mercado. Há muita coisa que tu podes estudar acerca disso, das tendências, o que é que existe, o que é que o mercado procura, as inovações e as tecnologias que podem ajudar nesse processo. Valida e tu vais ganhar coragem para isso. Então, e o que é que tens a dizer se essa pessoa ou se esse negócio falha ou corre menos bem e a pessoa cai, não é que seja no fundo do poço, mas que sente-se que não tem força para desenvencilhar-se outra vez? Se isso for mesmo a sério, se ela não tiver mesmo força, precisa de ajuda psicológica e aí não sou eu, será um psicólogo que pode ajudar. Porque o não ter força não vem da queda, vem de muitas outras coisas. O que é que a queda lhe trouxe que a deixa sem forças? Se essa
queda e se essa sensação de não ser capaz for momentânea, que a maior parte das vezes é viver isso. É viva a dor. Ok, correu mal. E a frustração é gigante e a perda às vezes mesmo financeira é grande. Sente isso. E agora alinha tudo para perceber como é que sais daí. Porque há sempre solução. Né? Há sempre solução. Às vezes é a médio ou longo prazo, mas arranja-se uma solução que aí faz parte. Ficas muito mais completo, sabes muito mais, aprendeste muito mais. Nós temos que aceitar que não conseguimos acertar nos Não somos projetos perfeitos. todos e vamos falhar muita coisa. E quanto mais espírito empreendedor tu tiveres, mais probabilidade tu tens de fazer coisas que falham. Então, Pois, quanto mais empreendedor uma pessoa é, também se calhar mais fácil é de cair e voltar ao de cima, porque ok, é só um tiro no pé, vou tens experimentar o outro pé. Enquanto este SAR eu vou usando do outro, é isso mesmo, que faz parte. Temos uma sociedade que vai ser julgado, vai ser apontado, vai ser penalizado de imensas formas, mas isso passa. Quando ele tiver sucesso, as pessoas vão aplaudir. A gente quer que as pessoas aplaudam porque a gente teve uma boa ideia. A gente quer que as pessoas aplaudam porque a gente está a tentar. E isso na nossa sociedade não acontece. Na nossa sociedade toda a gente diz que não vai ser capaz, que não vai dar. Depois, quando começa a funcionar, é porque tem a mania das grandezas. E depois, teve muita sorte. Quando chegas lá acima, muita gente continua a dizer que és um cheio de sorte e muita outra reconhece em ti o esforço e te aplaude. Ninguém nos aplaude porque nós tivemos uma boa ideia. Às vezes ninguém nos aplaude, ou muito poucas pessoas nos aplaudem porque nós temos sucesso. Então, ninguém te vai aplaudir porque tiveste uma boa ideia. Não fiques à espera que isso aconteça. Vai por ti, pela tua cabeça. Vais ter gente, se souberes também ter à tua volta pessoas que te acrescentam valor, vai ser mais fácil. E nós selecionamos poucas pessoas que temos à nossa volta. Nós aceitamos que à nossa volta estão aquelas pessoas de sempre e já me habituei a eles e é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos, mas são os meus melhores amigos e são pessoas que não pensam muitas vezes da mesma forma que nós, porque pensar da mesma forma que nós para ir jogar à bola, para ir beber uma cerveja é uma coisa, pensar da mesma forma que nós para os negócios, para a forma como vemos o mundo é outra coisa. E às vezes nós selecionamos poucas pessoas de quem ouvimos conselhos e em quem nos apoiamos. Rodeia-te das pessoas que conseguem perceber o que tu estás a querer fazer e que te motivam, também não de uma forma desmedida porque desconhecem, só porque sou amigo, mora lá, mas que conseguem ponderar os prós e contras, que conseguem fazer-te perguntas que te deixem desconfortável, que te obriguem a pensar e que te digam a verdade sem medo que tu fiques chateado, porque protegem-te muito mais do que te prejudicam. Pode doer, mas cresce muito. Faz parte, sim. Faz parte. Ninguém é empreendedor sem sentir dor. Não dá. Também é empreendedor. Sim. Né? Empreendedor. Não dá, não dá. É muito mais doloroso do que parece. Empreender, ser empresário, ser empreendedor, seja o que for, tem muita coisa que não é glamourosa. Tem muitos momentos de dor, de sacrifício, de incerteza, de insegurança. Tem muito mais, é mais doloroso do que parece. Parece só glamouroso porque a gente só vê uma parte, né? E vês a pessoa a sorrir, mas às vezes não sabes como é que ela está por dentro e como é que está a conta bancária dela, sim. E como é que vai ser o dia da manhã. Por fora pode ser uma coisa, por dentro pode ser outra. E criámos uma coisa de que temos que ser todos patrões de nós próprios e criar o nosso próprio negócio porque trabalhas poucas horas e fazes o que tu queres. Mentira. Nem toda a gente quer ser empreendedor. Quem são as crianças, meu. O adulto não faz o que quer, faz o que precisa de ser feito. Não há um empreendedor que faça o que quer. Não conheço nenhum empreendedor que faça o que quer. Aqui uma pergunta que não tinha apontado, mas que surgiu assim que eu cheguei aqui. Como é que surgiu aqui o podcast? Esta rúbrica em especial. O podcast é uma coisa que eu tenho na ideia há uns 2 ou 3 anos e depois vai ficando sempre para depois e estava difícil de acontecer. Esta rúbrica em especial aconteceu porque... Lá está, eu e as pessoas. Porque eu acho que todos os podcasts são feitos com gente famosa. Quem é a pessoa mais conhecida que eu trago ao podcast
para ela me dar muitas views, para muita gente querer ver aquela pessoa. E às vezes, na minha experiência de vida, as pessoas que mais impacto têm nos negócios não são as pessoas mais famosas, são pessoas que ninguém conhece de lado nenhum. E dentro dos nossos negócios nós temos pessoas com muito valor, temos dificuldade. Porque é que eu hei de só ter aqui uma pessoa que é famosa do grande público e não hei de ter aqui uma pessoa que trabalha comigo todos os dias? E há coisas que vocês querem saber sobre mim. Há coisas que eu sei que às vezes fala-se por aí. Eu conheço mais, eu conheço menos. Ela é assim, eu acho que ela era assado. Perguntarem-me a mim. Então vocês fazem parte da minha vida mais do que muitos famosos que há por aí, que eu podia convidar. Também vou convidar alguns, também vou convidar muita gente desconhecida e que eu reconheço muito valor e que tem criado coisas grandiosas. Fazia-me todo sentido ter a minha equipa comigo nisto. Obrigado. Obrigada eu. Última pergunta. Qual é o objeto que tu tens na tua vida que nunca venderias por dinheiro algum? Eu acho que tem muitos. Eu sou muito agarrada a algumas Eles coisas. escolheram? Eu vou escolher uma coruja que eu tenho, que foi os meus ex-patrões que me ofereceram no aniversário. É uma coruja em madeira, esculpida à mão, que eles me ofereceram há muitos anos, e que para mim tem um significado gigante. O que é que a coruja transmite? Porque o logo da rubrica também vai ao encontro de uma coruja. Então já agora, porque é que gostas tanto de corujas e porque é que puseste no logo? Além do significado da sabedoria, que é da coruja, eu acho que é aquele animal que consegue ver mesmo no escuro. E nos momentos de escuridão tu tens de conseguir ver onde é que está aquilo que tu precisas e onde é que está o alvo que tu precisas acertar para que o teu dia da manhã seja melhor. Então é a sabedoria, a capacidade de estar em silêncio para conseguir olhar para as suas presas, para conseguir passar despercebida. Tu não vês corujas todos Durante o os dia. dias. É muito raro veres uma coruja, né? Porque é um bicho que está no canto dele a fazer aquilo que ele precisa de fazer, consegue ver na escuridão e é um animal cheio de sabedoria. Obrigado. Obrigada eu. Foi com muito gosto que aceitei estar aqui presente nesta rúbrica e gostei bastante. Muito obrigado. Eu gostei muito que tu estivesse aqui. Obrigada eu.